Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos hoje a mais uma aula da disciplina Curso Formação de Pastor, tá bom? Então vamos lá. Nós paramos na última videoaula falando sobre a igreja romana ter aprovado os apócrifos em 18 de abril de 1546. Como meio de combater a reforma protestante então recente. Nessa época, os protestantes combatiam violentamente as novas doutrinas romanistas do purgatório, a oração pelos mortos, salvação mediante obras. Por que a Bíblia é sempre atualizada? A Bíblia é um livro de todos diferente, de todos os demais livros. O que diferencia a Bíblia dos demais livros é a sua inspiração divina. Toda a escritura é inspirada por Deus, porque nunca qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro, capítulo 1, 21. Na Bíblia, encontramos a revelação de Deus a toda a humanidade. Ao revelar que o único Deus e a Jesus Cristo, a quem ele enviou, em João, capítulo 17, verso 3, sendo as Escrituras a revelação de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é o esforço de revelar a sua salvação, através de Jesus Cristo. Como alguém já disse, a Bíblia é Deus falando, E ao homem é Deus falando, através do homem. A Bíblia é Deus falando ao homem e é Deus falando através do homem. É Deus falando com o homem. É Deus falando a favor do homem. Mas é sempre Deus falando. É a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina através da palavra divina, sem mistura de erro. Então, nós podemos falar que é Deus falando quando nós estamos falando das Escrituras. O próprio Jesus, ele dizia, está escrito, confirmando que ele dava crédito à Bíblia. Hoje o homem quer falar que ele mesmo tem a palavra de Deus, mas não é bem assim. É claro que tem a revelação, mas nem tudo, é Deus falando. Então tem o que a gente fala e tem o que Deus fala. Paulo, ele escreveu assim, digo eu, assim diz o Senhor. Quando era ele mesmo que estava falando, digo eu. Então nós não devemos atribuir a Deus o que Deus não falou. O que Deus falou está na palavra de Deus, e o que é revelação de Deus é uma coisa que é confirmada por quem recebe. Amém? Então, a Bíblia é sempre atualizada porque as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Se a palavra é vida, ela está presente e atuante constantemente e nunca será desatualizada, porque ela é espírito e vida. E o próprio Deus. O homem, ele insiste em atualizar a Bíblia, mas a Bíblia não fica desatualizada. Apenas as leituras, elas vão se modificando para uma interpretação melhor, através da tradução, Cada tradutor, ele traduz de uma forma, mas os estudiosos, eles acham uma palavra que se encaixa melhor, para melhor entendimento. Bom, o que diferencia a Bíblia dos demais livros é a inspiração divina, todos já sabem. O que significa o nome Bíblia? O vocabulário Bíblia não se acha no texto bíblico, tá? Você não acha a palavra Bíblia dentro da Bíblia, tá bom? Essa expressão vem do grego, é derivada do nome que os gregos davam à folha de papiro, tá? Preparada para a escrita
biblos, escrita biblos, um rolo de papiro do tamanho pequeno era chamado biblion, e vários destes era uma bíblia, quer dizer, coleção de livros pequenos, tá bom? Quais os 3 maiores livros do Antigo Testamento e os 3 maiores do Novo? Velho Testamento, Salmos, né? No Velho Testamento são Salmos, o maior livro, 150 capítulos. Jeremias é o 2º maior livro, pois contém mais palavras, não capítulos, do que qualquer outro livro, exceto Salmos. Jeremias possui 52 capítulos. Isaías tem 66 capítulos. E do Novo Testamento é Mateus, 28 capítulos, Atos, 28 capítulos, Lucas, 24 capítulos. Bom, o valor religioso da Bíblia, né? Ela não tem valor religioso, mas sim vital. A Bíblia não tem valor religioso, mas sim vital, pois são as palavras do Deus vivo, e são palavras que dão vida, se nós crermos. Em João capítulo 5, verso 24. O caráter religioso da Bíblia está em sua mensagem, que é a maior riqueza e transforma a Bíblia no livro sagrado por excelência. Tá bom? Então, vamos aqui à geografia bíblica. Bom? Aí, quais os países Jesus visitou? As cidades de Tiro, Sidom, Fenícia, Líbano, Cesareia de